O mundo inteiro está falando sobre os últimos acontecimentos aqui na cidade de Manaus. Eu estou falando da chacina dentro do sistema prisional do estado do Amazonas. Estou falando das mais de 60 mortes que aconteceram dentro das unidades prisionais do estado do Amazonas. Eu estou falando dos milhares de presos que fugiram de 31 de dezembro do ano passado para 1º de janeiro de 2017. Eu estou falando da incompetência do governador do estado do Amazonas em relação à segurança pública. Eu estou falando de desespero. Eu estou falando de violência. Eu estou falando de choro. Eu estou falando de todos esses sentimentos ruins que hoje a cidade de Manaus está envolvida. Não só de todos aqueles que, como eu, como você, moram aqui em Manaus, mas como dos olhos do mundo, que estão olhando para Manaus e vendo tudo isso acontecer, e o mundo está debatendo isso, o mundo está comentando isso, até o Papa posicionou-se sobre esse episódio, as rádios nacionais, os veículos de comunicação em nível nacional falam disso diariamente. E não dá para ficar calado. Você também deve ter uma opinião, eu tenho certeza disso. De tudo que você está vendo, de tudo que você está ouvindo, você deve ter a sua opinião. E ao longo dos últimos dias, eu que, através das minhas redes sociais, fui também indagado o que acho disso, o que eu penso sobre isso, eu não poderia e não quero me furtar, não quero me omitir em dizer a você o que eu penso sobre esse episódio e eu, enquanto vereador da cidade de Manaus, o que eu posso fazer sobre esse episódio. Foi uma pergunta também muito feita durante os últimos dias. Muita gente, mas e aí, Chico Preto, o que você fará sobre esse episódio? Eu pensei, pessoal, para estar aqui, para deixar registrada a minha opinião, e eu quero dividi-la com todos vocês. Antes de avançar, eu quero cumprimentar as pessoas que já estão aqui ao vivo conosco. Então, a Patrícia Melo aqui com a gente, Amanda Priscila, Andréia Albuquerque, o Ranaway Alcântara, Raquel Lamego, Gorete Araújo, Amanda Priscila, que diz: estou muito assustada e triste com o que vem acontecendo com a nossa cidade. Precisamos de mais segurança, sim. Socorro Pinheiro, verdade. Ele quer tampar o sol com a peneira, indenizando a família dos bandidos mortos. Astrid Cefair: este governo ninguém sabe quem segura. Basta de tanto descaso e tanta corrupção. Isso a Sigrid está se referindo ao governo José Melo. Clay Borges aqui conosco. Eliette da Silveira Vieira: ainda bem que temos você com coragem para falar que o governo é o verdadeiro culpado. Cleonice Santos: terceirização dos serviços públicos é maracutaia. Falaremos sobre isso também, viu, Cleonice? Eu vou desenvolver o raciocínio e também falarei sobre esse contrato. Otacílio Neves: Manaus vive uma extrema calamidade na segurança pública. Isso tornamos um centro irresponsável desse governo. Nice Alzier: a gente até sabe que a vida dos presidiários é resguardada pelo governo, só que está difícil aceitar isso, porque ele não indenizou também as famílias que não dá para ler tudo. Renata Grangeiro entrou. João Paulo Souza: estamos com você, vereador. Socorro Pinheiro: tá uma tristeza. Ellen Ramos também aqui acompanhando. Otacílio Neves:
Rosângela Portilho, Jefferson Mendonça, Manaus está insegura, pois o nosso governo não fala nada. Francinete França, Igson Abraim Mussa Júnior, Chico, o brasileiro está desacreditado da política. Você acredita em mudança nos próximos 50 anos? Eu acredito na mudança, Igson, de comportamento da população. A população precisa cobrar, precisa participar, precisa se organizar mais, para que não... Primeiro, para que na hora do voto verdadeiramente eleja políticos com transparência, políticos com uma história de trabalho, políticos com propostas, mas durante os 4 anos a participação do povo, acompanhando, fiscalizando, cobrando, não permitindo com que o político saia do prumo, porque hoje tem rede social, hoje tem uma série de mecanismos que nós não tínhamos. É preciso que o cidadão entenda a parte dele, que é fiscalizar, não é só votar e ir para casa e dizer, fiz a minha parte. É votar e fiscalizar. É por isso que eu não abro mão de me comunicar, de divulgar o que estou fazendo, de dizer o que eu penso, porque o acompanhamento, a fiscalização, a cobrança popular, ela é boa para o político. Político que não entende isso é um político que talvez não tenha boas intenções no exercício do mandato. Um político que se fecha, que não quer dialogar, que não diz o que pensa, ou fala uma coisa e faz outra, não é um bom prenúncio, não é uma boa, conduta, não é um bom exemplo. Então, Wilson, eu acredito que a população precisa mudar para que o político mude com essa cobrança. Vamos lá. Astrid Cefair, Apoio Online, Ellen Ramos, bem, Agley Júnior, Marta Fernandes, Leuze Rodrigues, Paula Laranjeira, Fabiano Conrado, Júnior Inácio, o veto do aumento salarial da Polícia Civil, promoção de bombeiros, agora a indenização para as famílias dos bandidos, para nos deixar mais inseguros. Falarei sobre isso. Peço que todos que eu já cumprimentei, Vera, Luiz Felipe, acompanhem comigo aqui, para que eu possa dizer a vocês o que eu penso e que está ao meu alcance sobre esse episódio. Vamos lá. Primeiro dizer que, como todos, eu me sinto indignado e me sinto inseguro com esse processo. Fato, quando você vê uma penitenciária que deveria ser coordenada, administrada pelo governo do estado ou por aquele que o governo contratou para administrar, e você vê de repente isso tudo acontecendo, um túnel que não foi cavado de um dia para o outro, um túnel que levou dias, talvez meses para ser cavado, e ninguém viu isso. Uma empresa que está lá dentro fazendo manutenção, vivendo o dia a dia daquela unidade prisional, e ninguém viu isso? Como assim? Então é preocupante, e a gente se sente sim preocupado em ver que tudo isso está acontecendo debaixo das barbas daquelas autoridades que precisam estar acompanhando e agindo sobre isso. A Polícia Federal alertou ainda no ano passado que esse confronto de facções criminosas dentro das unidades prisionais aconteceria. Isso está noticiado em todos os lugares. Isso aconteceria. E parece que não levaram a sério. Parece que não tomaram nenhuma providência, como eu disse. Tem lá uma empresa, um conjunto de pessoas, uma empresa que recebeu só em 2016 420 milhões de reais. E não conseguiram ver um túnel, não conseguiram ouvir que a cadeia, como se diz no linguajar, ia lombrar, que a cadeia ia ter confronto para que pudessem evitar tudo aquilo que coloca o Amazonas hoje nas páginas do mundo inteiro de forma negativa. Bem, mas isso tudo tem uma origem. E eu começo aqui para vocês a falar disso. Um governo que admite que
o seu alto escalão, que secretários desse governo se dirijam até uma cadeia pública para sentar, para negociar com chefes de facções criminosas aqui no Amazonas, é um governo que não respeita a população. É um governo que coloca toda a população em risco. É um governo que coloca a população refém de tudo isso e desse sentimento de insegurança. É um governo que, como eu disse, admite a possibilidade de sentar na mesa com o chefe de uma facção criminosa para negociar. Negociar o quê? Eu me refiro ao episódio ainda de 2014 na eleição do senhor José Melo. O mundo soube disso. O Brasil soube disso, Manaus, o Amazonas soube disso. Pois bem, já começa o erro daí. Ou você é a autoridade, ou você é o bandido. Quando você senta na mesa para negociar com o bandido, eu não sei mais quem é autoridade e quem é bandido. Começa por aí o erro. Mas também começa o erro a se desenvolver quando, e aumentar isso, quando em final de 2013 início de 2014, o senhor José Melo, hoje governador do estado, começa a desmontar a segurança pública. Começa a deixar de investir no Ronda no Bairro, começa a tirar recursos de todo o aparato de segurança pública do nosso estado para direcionar isso, sabe lá para onde? Porque hoje a segurança pública, vejamos, que é composta de polícia militar, polícia civil, bombeiro, tem a defesa civil, tem o Detran, enfim, tem um conjunto de forças. O desvio dos 100 milhões de reais daquela empresa chamada Salvari, Instituto Novos Caminhos, um desvio de 100 milhões de reais. E ninguém desvia 100 milhões de reais, pessoal, sem conivência, sem que pessoas grandes saibam disso. Não se desvia 100 milhões sem que pessoas grandes estejam acobertando isso. 100 milhões de reais pagaria todo o reajuste dos policiais civis, dos policiais militares, do bombeiro, de toda a força de segurança. 100 milhões de reais ajudaria a continuar equipando a força de segurança, as forças de segurança do estado do Amazonas. Quando se tem um governo que senta na mesa para negociar com um traficante, com um chefe de facção criminosa, quando se tem um governo que aplica mal o dinheiro, que desestrutura a segurança, isso que nós estamos vendo hoje é consequência. Isso que está acontecendo é consequência dessas decisões e desse governo fraco e irresponsável que tem à frente o senhor José Melo. Eu quero dizer que existem pessoas ali que reputo eu competentes, reputo eu sérias, mas se o governo não dá os recursos, não dá as condições para que aquele secretário, aquela secretária, aquela autoridade, por mais sério e competente que seja, ele não vai fazer o trabalho. Ele não fará o trabalho dele. E é isso que acontece hoje. Melo desmontou a estrutura da segurança pública, desvalorizando os policiais do nosso estado. Está com o pagamento dos reajustes salariais combinado em lei, acordado em lei, em atraso por 2 anos. Por 2 anos. Mas dinheiro para ser desviado pelo Instituto Novos Caminhos, gerando a operação Maus Caminhos, para beneficiar gente grande aqui, que já já o nome vai começar a aparecer, tinha. Para segurança pública, está aí com o pires na mão. Pois bem, mais ainda. Agora no final do ano houve todo um esforço de policiais civis, policiais militares, representados por seus sindicatos e outras lideranças, foram até a Assembleia, sentaram, negociaram recursos do orçamento para carrear esses recursos para pagar os policiais, porque sim, eu não tenho dúvida, um policial que bota o seu peito na rua para defender a sociedade, ele precisa estar motivado.
Ele não pode estar desmotivado, ele não pode estar inseguro. Será que vão me pagar? Será que não vão pagar o meu reajuste? Será que eu vou ter condições de enfrentar a bandidagem porque não tem recurso para se colocar na segurança? Esse policial não tem a mesma disposição de ir para a rua nesse quadro. Então isso depende de um esforço, de foco, de determinação, de compromisso do governo para investir esses recursos. Fizeram todo um trabalho, amarraram no orçamento. Resultado, soube hoje que o governador José Mello vetou a possibilidade do pagamento já em janeiro. Ainda está esperando um tal de um dinheiro que vai vir do governo federal, da repatriação de recursos do exterior, e já começa mais uma vez a frustrar a expectativa de quem está preparado para nos defender. Sim, porque é o policial civil militar que está preparado para ir para a rua, para morrer até pela sociedade. Não somos nós que estamos desarmados, despreparados. Deixa eu dizer mais uma coisa aqui. Eu antes defendia que o cidadão não tinha que ter arma. Eu tinha esse posicionamento. Hoje, eu já digo publicamente, o cidadão, se puder e se souber usar a arma, deve ter uma arma na sua casa. Se souber usar e se tiver como ter as condições de ter uma arma, tenha uma arma em casa para defender a sua família. Eu falo isso com convicção. Não acho que tenha que andar armado na rua, mas na sua casa é direito seu para defender a sua família, defender a sua integridade física. Mas bem, vamos falar ainda dessa questão. Mortes, milhares de fugitivos, a cidade se sentindo toda insegura. Uma coisa que me chateia muito também são pessoas reproduzirem mensagens de WhatsApp que se não sabem nem se é verdade. A gente tem que tomar cuidado com isso, pessoal. Chequem, porque a gente está criando também esse sentimento de insegurança para nós mesmos. Checa, não reproduz assim. Muito cuidado, porque também nós somos vítimas disso. O governo tomou a decisão de indenizar famílias que tiveram parentes mortos nos presídios. Eu não vou entrar nessa discussão aqui, se era bandido perigoso, se era bandido menos perigoso. Eu não vou entrar nessa discussão. Mas se o governo quer indenizar, uma coisa que eu vou defender é o seguinte: não use, governador José Mello, o dinheiro da saúde, da educação, da própria segurança pública do nosso povo para pagar essas indenizações. Sabe o que o senhor deve fazer, governador? Pegue dinheiro do contrato da empresa Humanizare. São 420 milhões que o senhor pagou ano passado para essa empresa. Tire o dinheiro da indenização do contrato e pague as famílias. Não tire mais dos cofres do Estado. Não tire mais dos cofres. Porque ao tirar dos cofres do Estado, só está penalizando a população duas vezes. Pela insegurança e depois pela falta de recursos, porque o senhor vai pagar as indenizações. Tire da Humanizare. Vá lá, desconte da Humanizare. Penso ainda que diante do veto que o senhor fez à lei orçamentária, que junto com os deputados fizeram um arranjo para garantir o pagamento já dessa parcela de janeiro de aproximadamente 4 milhões de reais, que a Assembleia poderia, aqui uma sugestão aos nobres deputados, poderia de maneira extraordinária, sem custo para a sociedade, sem ganhar para isso, voltar à Assembleia agora numa reunião extraordinária e derrubar esse veto. Derrubar esse veto para dar aos policiais civis e militares, bombeiros e toda a força de segurança pública a expectativa de que vão receber. O governo adianta e depois, quando o dinheiro da tal repatriação chegar, o governo repõe o seu caixa de novo. Mas não deixem mais homens e mulheres, policiais civis, militares, agentes de segurança, nessa situação de constrangimento e vexame.
pague aquilo que é devido a eles, para que eles possam defender a sociedade, porque sim, eles defendem a sociedade. É preciso que o judiciário faça um grande mutirão para ver ali a situação de presos, pessoas que roubaram uma bicicleta, pessoas que roubaram comida no supermercado, pessoas que cometeram pequenos crimes e que estão lá amontoados junto com traficantes, junto com latrocidas, junto com homicidas, junto com estupradores, talvez pessoas que não tenham mais jeito, talvez pessoas que não tenham mais recuperação, todos juntos. Como essas pessoas vão poder se recuperar? Essas pessoas que roubaram comida, que roubaram uma bicicleta sem violência, não botaram arma, não botaram faca, eu acredito que essas pessoas ainda têm recuperação sim. Mas o sistema que nós temos no Amazonas coloca todo mundo junto. Universidade do crime. É preciso que o nosso poder judiciário, e eu sei de toda a sensibilidade do presidente Pascarelli, dos demais desembargadores e dos juízes que trabalham nessa questão, de agilizar agora a análise dos processos de execução penal e aqueles que já têm condições de estar na rua para se recuperarem, porque lá, quanto mais conviverem nesse ambiente, pior se tornarão. Quanto mais cedo nós pudermos trazê-los para a rua, pessoas que não oferecem perigo à sociedade, mais chance terão de recuperação. Então, minha gente, a coisa ela é séria. A coisa é séria. A Assembleia, na minha opinião, pode derrubar esse veto e dar a expectativa que esses homens e mulheres da segurança pública precisam agora. O governador deve indenizar, sim, mas tire do contrato da Humanizare, não tire mais do nosso bolso, não tire mais do orçamento do Estado, tire da Humanizare, que recebeu em 6 anos 1 bilhão e 200 milhões de reais. Repito, 1 bilhão e 200 milhões de reais. Tire dessa empresa, que deveria ter tido a competência de fiscalizar a entrada de armas, de celulares, deveria ter tido a competência de instalar os equipamentos para que o presídio não tivesse lotado com aqueles equipamentos que ocasionou toda essa chacina lá dentro. A empresa Humanizare, que estranhamente, em 2015, nós tínhamos 8.852 presos. E o governo do Amazonas pagava por cada preso R$ 22.971 por ano. R$ 22.971 por ano. Estranhamente e malandramente, em 2016, 10.356 presos. O governo do Amazonas quase duplicou, passou a pagar R$ 41.467 por preso. Qual a justificativa para que o custo por preso quase dobrasse de um ano para outro? Qual a justificativa? Possa ser que eu esteja enganado, mas o meu sentimento e o meu coração me dizem que não. Tudo o que eu vejo me diz que não estou enganado. Minha gente, a relação do Estado do Amazonas, do governo do Estado, com a empresa Humanizare no sistema prisional, aponta a existência de um grande esquema de corrupção onde muita gente está levando dinheiro, onde muita gente está se beneficiando. E nós, sociedade, à mercê da incompetência e do desvio desses recursos. Possa ser que eu esteja enganado, mas eu estou convicto aqui. A relação do Estado, do governo do Amazonas com a empresa Humanizare no sistema prisional é uma relação corrupta. Muita gente está embolsando dinheiro ali. E o Ministério Público do Tribunal de Contas já disse que esse contrato deveria ter sido cancelado. Esse contrato deveria ter sido cancelado. O que o Chico Preto vai fazer? Vou pedir os contratos junto ao Tribunal de Contas do Estado para analisar, ler, entender o posicionamento também do Ministério Público, do Tribunal de Contas,
para não deixar isso passar em branco. Isso não pode passar em branco. Esse episódio, que culmina com mortes, com insegurança, é um episódio que tem como pano de fundo interesses escusos de corrupção, de desvio de dinheiro público, trazendo para nós esse resultado de insegurança que nós vivemos hoje. Inadmissível. Eu me posiciono politicamente desta forma e digo: pedirei os contratos e agirei sobre esse assunto nas esferas competentes, no Poder Judiciário, se necessário, e no Tribunal de Contas, com certeza. E politicamente, a minha voz já está aqui bradando. Senhor governador Melo, naquilo que lhe resta de dignidade, por favor, tome providências, desfaça o contrato com a Humanizare, pague as indenizações daquilo que a Humanizare tem para receber do Estado, restabeleça a ordem, pague os policiais civis e militares, dê as condições para que a Secretaria de Segurança e o secretário Sérgio Fontes hajam sobre o assunto, restabeleça a segurança e a paz na cidade de Manaus, porque é de sua responsabilidade. Era isso que eu tinha a dizer como cidadão, pai, homem, político, que estava travado aqui desde ontem. Para encerrar, eu só vou cumprimentar aqui as pessoas que deixaram as suas manifestações. Andréa Moura, José Henrique, Oswaldo Macedo, Daniel Silva, Sueli R. Seixas, Kathleen Guerra também passou por aqui, Vanusa Patrício, do Carmo Silva, Cássio Camargo, Marco Mosquera, Socorro Pereira, Maicon Ernesto, Sueli Seixas, Moisés Holanda, Antônia Ramos, Jane Neiva. Bem, a todos, meu muito obrigado. Os comentários procurarei respondê-los ao longo dos próximos dias e sempre que preciso for, trazer meu posicionamento, dialogar com vocês, para que nós possamos construir a Manaus e o Amazonas que nós queremos, porque nós temos esse direito. Eu estarei por aqui de forma transparente, olhando no olho de cada um e dizendo o que penso e o que farei em nome daqueles que acreditam na minha caminhada. Um abraço, que Deus te abençoe.